E aí, galera do segundo ano, espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento aí que vocês vão assistir a nossa videoaula de hoje, tá bom? É necessário que vocês possam estar assistindo pela manhã, acompanhando as aulas, tudo certinho, né? Queria aí deixar, desde já, parabenizar todos pelas provas, né, que vocês efetuaram, tanto História e Geografia, História de Alagoas e História da Arte, tá bom? Então, parabéns a todos. E dando continuidade justamente ao nosso contexto de aula, tá bom? Né, aos nossos conteúdos. Depois de todo aquele processo que falamos de revolução na América, é bom agora entender a revolução, né, e o processo de independência que aconteceu aqui no nosso país, tá bom? Aqui no Brasil, beleza? Então a gente vai trabalhar aí até a independência do Brasil, tá bom? No dia 7 de setembro de 1822, quando o Dom Pedro resolveu declarar independência ou morte. Porém, a gente vai trabalhar todo o processo aí de Brasil colônia, começando de 1500, tá bom? Passando lá por 1808, né, que é a chegada da família real portuguesa aqui, até a nossa tão desejada independência. Tá bom, galera? Então, como vocês sabem, né, no dia 22 de abril de 1500, o Cabral, tá bom, e a sua frota, eles chegaram aqui ao Brasil, tá bem? Então aí o Cabral, ele arrodeou, né, e ele vai chegar ali em Porto Seguro, na Bahia, e aí ele vai descer e vai ter o primeiro contato com nossos indígenas, tá bom? Até então esse primeiro contato é um contato amigável, né, onde todo mundo sorri, todo mundo dá presente. É celebrada aqui também a primeira missa no Brasil, tá bom? E aí você vai ter, né, a partir de 1530, né, quando o rei de Portugal, ele pede efetivação nesse processo de colonização, porque até então, de 1500 a 1530, tá bom? Os portugueses, eles apenas constroem feitorias aqui e passam aí a exercer a função do escambo aqui no Brasil, né, que é a troca. Então, eles davam produtos indesejáveis, né, não significativos para os portugueses, porém para os indígenas muito significativo. Enquanto isso, os indígenas cortavam muito pau-brasil, né, o pau-brasil que tem aquela textura avermelhada e por um bom tempo foi muito usado justamente na Europa. Galera, é bom lembrar que aqui no Brasil a gente tinha uma extensa variedade de tribos indígenas, né, em 1500, né, então a gente tinha aí o tronco central, que era os Tupi-Guaranis, a gente tinha o Jé, né, tinha os Aruaques, né, o Cariba, os Charruas, que eram várias tribos indígenas. E também é bom lembrar que os nossos Tupinambás, tá bom, que vivia ali na região central do Brasil, e também, né, os Caetés, que viviam justamente aqui no nosso Nordeste, eram tribos canibais. Porém, né, o ato de canibalismo tinha justamente um significado mitológico, né, um ritual religioso por trás. Não era porque eu desejo carne humana, não tem nada a ver aí nesse sentido, tá bom? Então, galera, é bom lembrar também que a partir de 1530, essa relação amigável que eu falei para vocês no início da aula, entre portugueses e indígenas, ela acaba, tá bom? A partir de 1530, os portugueses passam a explorar, a violentar, a escravizar, né, os nossos índios. Porém, existe um contexto bastante diferente, né? É bom lembrar que os indígenas brasileiros, eles jamais aceitaram, né, essa exploração que os portugueses tentou impor a eles, tá bom? Então, vendo essa situação, vendo a luta dos nossos indígenas, e ninguém conhece melhor a sua casa do que ele mesmo, né? Então, os indígenas conheciam as terras aqui do Brasil, né, com as palmas de sua mão, tá bom? E aí eles não aceitam essa questão da exploração, mas isso aí é pano para muita manga ainda. Aí você se pergunta, como é que ocorreu esse primeiro contato de exploração? Você tem aí a exploração do pau-brasil, né, a exploração da mão de obra indígena inicial, né, através justamente do escambo, tá bom? E aí, aos poucos, essa colonização efetiva do Brasil, ela vai ficando necessária. Professor, por quê? Porque outras nações, né, outras nações estrangeiras,
passam também a olhar essas terras, as nossas terras, né, o nosso país, com outros olhos, com bons olhos, né, como um meio lucrativo. Então, a partir de 1530, né, quando a gente tem a visita de holandeses, né, ingleses, franceses, né, principalmente piratas holandeses nesse contexto, né, começam a rodear o nosso litoral e ter essa ameaça de invasão. Então a gente já teve a invasão holandesa no Nordeste, a gente teve a invasão aí dos franceses, né? Então aí você tem esse processo. Portugal se vê na necessidade, né, a obrigação de colonizar efetivamente a nossa terra. Então, a partir de 1530, tá bom? O rei de Portugal, né, ele vai organizar a primeira expedição às terras, né, adentrar aí a terra do Brasil, que é justamente comandada por um carinha chamado Martins Afonso de Souza, que tinha o objetivo principal povoar o território brasileiro e expulsar os invasores e começar aí a cultivar a cana-de-açúcar, como todo mundo sabe, um produto que nesse período aí, né, nesse Brasil colônia, né, foi logo de início um produto extremamente como é que eu posso falar para vocês, lucrativo, né, para Portugal, tá bom? Então, para melhor organizar a colônia, o rei ele resolveu dividir aí o Brasil nessa primeira tentativa de organização do nosso território nas famosas capitanias hereditárias, tá bom? Ele vai dividir aí o nosso território em 15 faixas de terra, tá bom? Que foram doadas aos donatários, né, que era o nome dado aí ao cara que recebia através da carta de doação, né, essas terras aí do rei. E assim que ele recebia através da carta da doação, ele já recebia outra carta. Qual, professor? Era a carta farol, né? E nessa carta farol tinha dizendo a ele, né, todos os direitos e deveres de um donatário em relação às capitanias hereditárias, tá bom? Então, galera, através da carta farol, eles sabiam que eles podiam e o que não podia fazer, né? Eles tinham a obrigação de proteger o território e de honrar a coroa portuguesa, tá bom? De botar os indígenas para trabalhar e de expulsar qualquer invasor estrangeiro, né? E tudo isso eles conheciam dentro desse contexto aí da carta farol, beleza? Então, galera, né, no sistema de capitania hereditárias, infelizmente, esse sistema ele vai fracassar, né? E só duas capitanias que vão aí dar renda ao governo português, né? Que é a capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo, e a famosa capitania de Pernambuco. Porém, abre um parêntese aí enorme, e é bom lembrar vocês que a capitania de Pernambuco ela só dá certa por causa de Alagoas, né? Eu acho que é até arriscado essa minha afirmação, mas se a gente passa a estudar, né, essa produção açucareira dentro da capitania hereditária de Pernambuco, você vai ver que o sul dessa capitania, como era aí denominada a nossa região, do nosso estado, né, é bem lucrativo a Pernambuco, tá bom, galera? Então, em função aí você se pergunta, professor, beleza, então por que de 15, só duas vai dar certo? Primeira coisa, né? Quais são os motivos do fracasso dessas capitanias? Primeiro, era justamente esse afastamento muito grande da metrópole, tá bom? A falta extremamente de recursos, muito desses donatários, eles vão ficar pobres, né? Pelo fato de tentar dar uma direção à sua capitania, e os ataques constantes, não só dos piratas, como também dos indígenas aqui, né? Como eu falei para vocês, os nossos indígenas, eles não aceitaram de nenhuma forma a exploração portuguesa sobre ele. Então, como eu já falei, só duas vão dar aí resultado satisfatório ao governo português, que é a capitania de São Vicente, tá bom? E a capitania de Pernambuco. Galera, é como eu falei para vocês, ela estava fragmentada, né? Estava em 15 faixas de terra, tá bom? E esses caras que recebiam essa doação dessas terras, como eu já falei, se recebia o nome de donatários, né? Só pra gente dar aí essa questão da revisão. As capitanias não vão dar certo, né? Como eu falei para vocês. E aí o governo português ele vai criar outra maneira de colonizar aqui o Brasil, tá bom? De administrar esse território tão imenso que é o nosso país. E aí eles vão criar o que a gente chama do famoso governos gerais,
né, após a tentativa fracassada das capitanias hereditárias, era necessário criar e abrir outro caminho para tentar administrar essa terra. E aí foi justamente, né, desculpa, o governo gerais, tá bom? Porém, a gente só vai falar disso na próxima aula, beleza, galerinha? Até mais, fiquem todos com Deus e aquele abraço.